Graças a Deus. Evangelho escrito por João, continuando, capítulo 1, 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão, Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João ou Jonas, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Até o 42 temos lido a apresentação de Jesus por João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus. E o que ele faz? Tira o pecado. Se alguém não conhece um pouco da história dos israelitas, pode não compreender de imediato essa expressão: eis aí o Cordeiro de Deus. Quando se lê Gênesis, a gente vê que lá no início eles adoravam a Deus sempre sacrificando animais. E os primeiros, as primeiras formas de culto era assim: se fazia um altar, inicialmente de barro, depois passou a ser utilizado pedra, e sempre tinha uma vítima. E não obrigatoriamente tinha que ser um cordeiro, mas geralmente tinha um animal sacrificado, e era colocado ali. Quando Deus chamou Abraão, tem um episódio muito forte que
tem um carneiro na história. No capítulo 22 do livro de Gênesis, quando Deus põe Abraão à prova, no sentido de disse, olha, dá-me o teu filho, né? Aquele que tu ama, que foi Isaque, no capítulo 22, pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá e ali ofereça-o em holocausto. É uma coisa louca, né? Oferecer sacrifício de humanos, né? Aí Deus fala dessa forma e Abraão vai, né? Abraão vai. Prepara tudo e no capítulo 22, no verso 13, versículo número 9 diz, chegaram ao lugar, 22 de Gênesis, verso 9, chegaram ao lugar que havia indicado, ali Abraão edificou um altar, amarrou a lenha sobre ele, né? Arrumou a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca ou o cutelo, a versão aqui já traz faca, para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor clamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o único filho. Aí o verso 13, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Em lugar, interessante. Então, esse é um dos grandes episódios que envolve carneiro, né? Quando o povo vai sair do Egito, o que teve o evento da morte dos primogênitos, como o último evento, a última praga, Deus disse ao Moisés que ia morrer desde o primeiro animal até o filho do rei, e assim aconteceu, dos egípcios. Mas o povo estava dentro do Egito, os israelitas, e o que fazer para que do povo de Israel não morresse? Aí Deus deu a orientação a Moisés, que eles pegassem um cordeiro, ou até mesmo um cabrito de 1 ano, né? E sacrificasse à tarde. Pegasse do sangue daquele animal, colocasse na viga da porta, e seria o sinal que quando viesse, né, a morte sobre os egípcios, como está escrito lá no Êxodo, quando eu vi o sangue na marca da porta, diz o texto, passarei por cima de vós e não haverá mortandade naquela casa que estivesse o sangue na viga da porta. Então esses 2 episódios são muito destacados e todo israelita com certeza conhece essas 2 histórias, além dos sacrifícios normais. Posteriormente, no capítulo 4 e 16 de Levítico, está a instrução também no 16 mais precisamente, está a instrução de um sacrifício anual que envolvia o sacrifício da remissão dos pecados anualmente, né? E dentre os animais mortos tem cordeiro também, derramando sangue, né? Capítulo 16 deixa muito claro isso. De maneira que quando João, por essas e outras, e os sacrifícios contínuos de cordeiro, quando João diz de Jesus, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, como disse, para quem não tem noção dessa história dos israelitas, pode não compreender muito, mas o israelita ele entende com mais brevidade, porque
eles sacrificavam animais, né, na intenção de ter pecados perdoados. Então a expressão é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para a gente compreender mais isso ainda, poderia se ler Hebreus 10, mas fica a informação para se ler Hebreus 8, 9, 10, fica esse entendimento muito nítido. De maneira que, como dizem em Hebreus 10, que o sangue dos animais de verdade eles não tiravam, né? Não tinha poder de tirar o pecado, apenas encobria, né? Porém, de Jesus está escrito: tira o pecado. E do mundo, ou seja, de todo ser humano que ouve a sua palavra e nele crê. Amém.